Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar aquela olhadinha na energia dos arcanos para os 12 signos essa semana. Mas antes eu vou deixar aqueles recadinhos que eu sempre deixo. Tem muita gente que quer saber como faz para entrar em contato, para passar por um atendimento comigo, para ter uma leitura de cartas personalizado aí para o início do ano, né? Eu estou com a agenda aberta até março. Não totalmente aberta ainda, a gente está abrindo um pouquinho todo mês, porque as vagas acabam super rápido, então eu seguro um pouquinho para todo mundo poder ter chance de participar dessa leitura de ciclo novo de 2019, tá? É um trabalho que eu amo fazer, eu faço à distância, faço em casa, trabalho muito tempo a energia de cada pessoa, de cada canalização de mensagem para vocês atravessarem o ano aí de uma forma muito especial. Então quem quiser saber mais, o e-mail tá aqui embaixo, na caixa, no box de informação aqui desse vídeo, tá? Aqui embaixo também estão as contas do Instagram e do Facebook. Vou tentar esse ano começar a escrever um pouco mais por lá pra gente trocar mais ideia ainda e ficar mais perto, mais próximo. A correria o ano passado foi muito grande, mas esse ano eu pretendo fazer a coisa de um jeito mais calmo, mais tranquilo e ter mais tempo pra gente conseguir trocar ideia e partilhar, né? Que é a coisa mais importante que a gente faz, sem dúvida nenhuma, nesse espaço. Mas vamos lá? Vamos começar com quem? Vamos começar com os arianos, exatamente. Eu vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos arianos. Olha só, o 4 de paus para os arianos essa semana possivelmente com muitas atividades, né? Os arianos podem ficar aí preparados já para começar o ano em ritmo total. Essa questão do ritmo, muitas vezes, ela não é nem tão colocada pelo lado de fora, né? Ela muitas vezes acontece muito mais do lado de dentro. Quer dizer, a gente já começa o ano, a gente já começa as nossas atividades envolvidos de uma forma acelerada com os processos, né? Às vezes nem são processos tão importantes ou que nem exigem isso, mas internamente, muitas vezes por questões associadas com outros assuntos que nem são aqueles, nem estão relacionados com aquilo, nós estamos acelerados, nós estamos agitados, a gente está buscando respostas, soluções, movimento para garantir talvez algum tipo de alívio, de conforto, talvez. A gente entra realmente num processo muito rápido e esses processos impedem a gente muitas vezes de ganhar aquela lucidez, né? De ter clareza dentro dos movimentos. Então, arianos, aproveitem essa semana, a primeira semana útil, vamos dizer assim, do ano para muita gente, não para todos, mas para muita gente. Aproveitem os próximos dias para escolher com que tipo de ritmo você quer tocar os acontecimentos na sua vida. Eu sei que os acontecimentos a gente não consegue escolher, mas o ritmo com o qual a gente vai enfrentar eles, o ritmo interno, né, aquela abertura que a gente tem para a vida e para as coisas que estão acontecendo, a gente pode sim cadenciar da maneira que for mais adequada para a gente, para aquele momento, para a nossa vivência, para aquilo que é importante para a gente. Isso, grande parte das vezes, já faz uma diferença enorme no coeficiente de energia com que a gente vai trabalhar ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo de um mês. Então pensa com cuidado, viu, Áries? Como que vai ser esse início? Como que você quer fazer isso acontecer internamente? Né? Como que você quer trabalhar a sua energia? Cuidado com a reatividade, a maneira como a gente responde às coisas que acontecem do lado de fora é grande parte das vezes o grande inimigo nessa questão, né? O adversário principal. Não são só as questões externas, é a maneira como a gente reage a essas questões que precisa ser vista, revisitada sempre. E sempre a gente tem a oportunidade de refazer as coisas, talvez não na mesma situação, mas em outra, de uma maneira diferente. É isso que a gente busca, é isso que a gente precisa estar atento para essas oportunidades de trabalhar a nossa energia. Tudo é aprendizado, tudo é um exercício, é um campo de exercícios, quando a gente está buscando se conhecer mais e conhecer mais do nosso potencial em movimento. Viu, arianos? Aproveite, essa parece ser uma semana onde muita coisa bacana vai acontecer, muitos encontros, uma aproximação positiva aí com algumas pessoas que vão abrir caminhos, isso é sempre bom. Precisamos estar no estado correto para aproveitar essas possibilidades, viu? É isso, arianos, uma excelente semana para vocês aí, que seja abençoada em muitos sentidos, viu? Fiquem bem, uma ótima semana. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os taurinos, exatamente. Vamos lá, vamos falar com os taurinos.
Olha só, o 9 de copas para os taurinos essa semana. O 9 de copas é uma carta que lembra um momento de realização, né? Um momento de alegria, de comunhão, inclusive com as outras pessoas, para essa comemoração. Sempre que o 9 de copas aparece num jogo, a gente sabe que algum projeto maior talvez esteja se concluindo de forma muito positiva ou se iniciando de forma muito promissora, tá? As duas possibilidades são muito viáveis com essa carta. Mas mais do que isso, essa é uma carta que nos lembra a necessidade da gente celebrar constantemente as coisas que acontecem com a gente, as nossas oportunidades. A oportunidade, por exemplo, de começar um ano novo, de começar uma nova semana, de começar um novo ciclo, né? De poder visualizar possibilidades diferentes, perspectivas diferentes na nossa vida. A gente quase nunca celebra as coisas comuns. A gente deixa só para comemorar, né, e para comungar com as outras pessoas feitos muito grandes. Só que viver já é um feito muito grande. Estar aqui partilhando dos momentos com as pessoas que a gente gosta também é um feito muito grande. Não perca a oportunidade essa semana, por menor que seja, por mais simbólica que seja, Touro, de se conectar com as pessoas com que você gosta, com que você tem uma ligação mais forte. Mostrar isso, dizer isso, verbalizar, expressar isso de alguma forma. Não só para os outros, mas para você também, né? Para você, as suas pequenas vitórias, as suas realizações, aquilo que te fez bem, aquilo que te agradou, aquilo que você gostou de realizar, de fazer. A gente precisa aprender a celebrar mais a vida. Porque é dessa forma que a gente vai se motivando muitas vezes para conseguir empreender coisas maiores. É quando a gente vence, às vezes, um dia de muito cansaço, mas a gente consegue cumprir todas as nossas tarefas. Aquele dia em que aconteceram coisas difíceis, mas a gente manteve a calma, se manteve dentro de uma vibração positiva. São razões para celebrar também. A gente precisa aprender a ritualizar esses momentos. Então aproveita essa semana, Touro, para não só começar novos projetos, iniciar coisa nova. A lua nova tá aí, né, lembrando a gente dessa possibilidade. Todo mês a gente tem esse reinício, né, esse dia 1 que recomeça tudo, não é só no ano, é no mês também, dentro dos ciclos da lua. Mais do que isso, mais do que projetar, né, estrategicamente atuar no mundo, mas celebrar inclusive essa possibilidade de planejamento, mesmo que seja pequena, mesmo que seja reduzida. Cuidado com o olhar escasso, apertado, que só repara naquilo que não tem. Celebra, é a melhor maneira da gente se lembrar que a vida tem muito mais do que às vezes a gente está tomando consciência, do que a gente está atento. É importante a gente fazer isso. Isso muitas vezes é a mola propulsora para a gente continuar, para a gente seguir adiante, viu? É isso, taurinos. Olha, uma excelente semana para vocês aí, muito abençoada, cheia de boas novidades, que assim seja, né? Uma semana cheia de possibilidades se abrindo. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os geminianos, exatamente. Deixa eu pegar uma carta aqui para os nossos amigos geminianos. Olha só, o 3 de paus para os geminianos. 3 de paus é uma carta que lembra a necessidade de se movimentar, de começar a andar, né? De colocar um pé na frente do outro e começar a fazer as coisas acontecerem. 3 de paus é a carta que lembra que existe uma porta que se abre. Quando a gente fala isso, muitas vezes traz a impressão de algo grandioso, né? De algo muito sinalizado, de algo que a gente está aguardando. E muitas vezes o universo não vai funcionar da maneira como nós racionalmente aguardamos. Mas isso não significa que o universo não está se movimentando. Isso não significa que a nossa vida não está andando. É que não está acontecendo da forma como a gente esperava. Mas muito potencial pode estar sendo trabalhado de maneira indireta, inconsciente, invisível às vezes, para que aquilo que a gente está buscando aconteça. Para ter esse espaço de permissão, até mesmo essa visão, essa clareza desse movimento do universo, nós precisamos estar muito permissivos, num estado de permissão mesmo, sabe? A gente precisa ter essa sensação de que estamos prontos, de que a vida pode chegar, pode acontecer, nós estamos prontos, a gente está preparado, a gente vai fazer acontecer de uma maneira ou de outra. Isso é uma sensação, né? Isso é um movimento interno de força, de abertura,
Por isso que a gente chama de permissão. Essa permissão vem desse estado cheio de possibilidades que a gente mesmo abre para a gente e para o mundo. É dessa forma que muitas vezes a gente consegue acessar grandes portais, né? Imensas possibilidades que surgem através de um pequeno movimento. Aquela pessoa que você cruza, aquele acontecimento que por vezes é até meio crispado, acontece de um jeito estranho, ou aquela situação que no começo parecia muito confusa, muito atrapalhada, mas que depois se mostra uma oportunidade. São muitas as formas que a gente tem de começar a trilhar o nosso caminho. Quando a gente começa a andar, normalmente esses sinais, não é exatamente sinal a palavra, né? Mas essas portas vão se abrindo, só que grande parte das vezes a gente está tão envolvido com as coisas que a gente pensa, do jeito que a gente pensa, né? Estamos autocentrados nos nossos pensamentos que a gente não consegue visualizar as coisas. Então aproveita essa semana, viu, Gêmeos, para se abrir nesse sentido, para deixar que essa manifestação maior aconteça, sem ideias pré-concebidas, né? Deixa o imprevisível chegar, aquilo que você não está esperando. Permita. Né? Esse movimento de permissão ele serve para todas as áreas da vida, para qualquer questão, para qualquer situação que a gente está vivendo. Todos os dias a gente tem que se colocar nesse estado e vibrar, esse estado de permissão para aquilo que a gente quer ver acontecer no nosso caminho. Então aproveita essa semana, viu, geminianos? Essa parece que vai ser uma semana de boas oportunidades. Então esteja preparado e pronto para aproveitá-las, viu? Uma excelente semana para vocês, geminianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os cancerianos? Exatamente, vamos lá. Vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos cancerianos. Opa, mais uma carta de paus, hein? Mais uma carta do elemento fogo, 7 de paus aqui para os cancerianos. Precisamos sempre lidar com a necessidade de criar harmonia, equilíbrio na nossa vida, nas situações, nas questões ao redor, com as pessoas, né? Buscar o equilíbrio e a harmonia é algo muito sábio, né? A gente precisa realmente investir nisso. Agora, o preço que nós vamos pagar para atingir esse equilíbrio e essa harmonia precisa sempre ser muito bem considerado. Porque às vezes a gente passa por cima de necessidades importantes, a gente deixa de lado situações que são pra gente, né, vitais, a gente acaba desconsiderando a nossa intuição, o nosso desejo, a nossa vontade para fazer alguma coisa dar certo, para agradar uma pessoa, para as coisas funcionarem da maneira como a gente acredita mentalmente que as coisas devam funcionar, enfim. A gente acaba se moldando às situações, às pessoas, às questões e esquecemos que essa flexibilidade, apesar de muito importante, ela tem um limite, ela não pode começar a distorcer aquilo que nós estamos plantando, cultivando, cuidando no nosso caminho. É muito delicado e é muito complexo realmente essa questão de até quando a gente pode ir, né? Até que hora a gente pode ceder. E a partir de que momento nós começamos a ficar também irredutíveis demais, inflexíveis, rígidos demais. Cada situação exige aí um movimento de contemplação única, né? Por isso que é importante a gente estar aberto para esse movimento de se conectar com a gente mesmo, com aquilo que é importante para a gente. E aí a opinião dos outros não vai adiantar muito, é a nossa, é essa conexão com a gente mesmo para identificar o quanto nós estamos doando, oferecendo, partilhando, né, concedendo e o preço que isso está gerando na nossa vida. Tá valendo a pena? Tá sendo bacana? Tá funcionando? É isso mesmo? Esse caminho está se mostrando próspero, abundante? Né? Os resultados estão compensando isso? A gente precisa de tempos em tempos parar para fazer esse raciocínio, não só com o campo mental, não só com as ideias lógicas, mas também com a parte emocional, com a nossa vibração interna. A gente pode sentir, às vezes o caminho até se mostra, né, muito bacana, mas a gente tem uma percepção interna às vezes que mostra que não é bem por aí. A gente precisa começar a ouvir mais esses sensores internos. Aproveita essa semana, Câncer, para equilibrar a tua energia e calcular bem se o preço do que você está oferecendo, do que você está recebendo, está aí compensando as trocas.
E o contrário também, né? Se a gente também está oferecendo a altura daquilo que a gente está recebendo. Sempre quando a gente faz esse exercício de se observar dentro das relações, a gente pode se surpreender. E pode se surpreender, inclusive, com um comportamento que nós não esperávamos da gente mesmo, né? Não só do outro, mas da gente mesmo. Então, aproveitem essa semana, Câncer, principalmente se vocês se sentirem muito cansados, exauridos, se sentirem que realmente a semana vai terminar aí de um jeito que você vai estar muito até apreensivo e angustiado. Respira fundo e recalcula a rota. A gente está aí para isso, sempre. Sempre tem um novo movimento para se começar as coisas e uma nova forma de fazê-las. É uma questão da gente escolher, decidir e tomar a atitude, a postura certa naquele momento, né? É isso que a gente busca, pelo menos. É isso, cancerianos, uma excelente semana para vocês, que seja abençoada. Aproveitem para descansar bastante nos intervalos, nos momentos livres, vai ser importante, viu? Uma boa semana para os cancerianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os leoninos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos leoninos. Opa, a carta da estrela para os leoninos essa semana. A carta da estrela, um arcano maior, que fala sobre aparecer, se mostrar, ser visto, ver, prestar atenção, derramar a atenção e o brilho pessoal em cima daquilo que faz sentido e é importante para você. Quando a carta da estrela aparece, principalmente para os leoninos, a gente sabe que é o momento de empreender mais o trabalho com a própria força, com a própria luz. Leão é regido pelo Sol e os filhos do Sol costumam ter essa capacidade, né, de iluminar. Isso não é uma coisa tão positiva assim como a gente imagina, né? Como a gente pode inicialmente visualizar. Isso pode também gerar uma série de questões e de responsabilidades que muitas vezes mais nos atrapalham, nos incomodam, nos perturbam do que qualquer coisa. Todo ser é canal de luz, mas alguns, os filhos do Sol, acabam tendo essa questão muito maior com eles, né? Sempre que a carta da estrela aparece num jogo, a gente sabe a necessidade de trazer esse potencial de luz à tona. Esse potencial de trazer essa vivacidade, essa felicidade, esse contentamento, essa alegria, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem, essa energia positiva, essa vibração do bem, trazer benefício para as outras pessoas a partir da própria luz. Tudo isso, né, está disponível para todos nós. Afinal, todos nós temos leão no zodíaco, dentro do nosso mapa, né, funcionando ali. Mas os leoninos essa semana possivelmente vão conseguir perceber melhor um propósito maior por trás dessas coisas. Aproveitem essa semana, Leão, para justamente canalizar essa luz, não só em benefício próprio, mas também em benefício das outras pessoas. Não só para colher frutos, mas para poder partilhar os frutos e todos os ensinamentos que vieram junto com eles. Sempre que a gente utiliza desse potencial de forma benéfica, a gente vê ele se multiplicando com muito mais facilidade. A gente consegue perceber a intensidade desse processo em movimento ao nosso redor. É uma semana também para prestar bastante atenção nos ciclos que podem ao redor aí na sua vida estarem de alguma maneira precisando de atenção também, né? Pessoas, situações, projetos que estão precisando desse derramamento dessa luz em cima deles, né? Por isso que eu digo, não é só uma questão tão bonita e tão bacana assim, é uma responsabilidade. A gente precisa começar a pensar nisso, que como somos canal de luz, eu não estou falando só dos leoninos aí, estou falando de todas as pessoas, ok? Como nós somos canais de luz, a gente tem essa responsabilidade de constantemente precisar fazer esse trabalho de trazer à tona esse movimento, né? Parece até um pouco romântico pensando de fora, assim, mas é uma ideia que é muito mais simples, é muito mais tranquila, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Se a gente sair um pouco, né, das ideias maiores, gigantes, e começar a pensar nas questões do dia a dia. Às vezes um sorriso, um afago, um carinho faz uma diferença imensa na vida das outras pessoas e na nossa também, né? Então aproveitem essa semana aí, viu, Leão, para colocar esse sol para brilhar, né? Para
trazer esse regente à tona e fazer as coisas acontecerem. O mundo agradece e a vida de vocês também fica muito mais iluminada por conta disso, viu? Uma excelente semana para vocês aí, que seja abençoada e iluminada em muitos sentidos. Aproveitem, aproveitem, leoninas. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os virginianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta para os nossos amigos virginianos. Olha só, a carta da lua para os virginianos essa semana. Essa é uma carta que fala sobre um momento, uma necessidade inclusive, né? Não só um momento, mas uma necessidade de procurar investigar, observar, prestar mais atenção nos ciclos internos. Eu sei que o ano está começando, a gente está olhando para muita coisa lá fora, planejando, né? Tendo ideias, mas os virginianos talvez nesses próximos dias sintam a necessidade de ficar um pouquinho mais em conexão com eles mesmos, de uma forma mais introspectiva, olhando mais para dentro. E isso pode ajudá-los a ter muitos insights bem importantes para começar o ano com muito mais foco, com muito mais clareza. A carta da lua lembra movimentos sutis, talvez algumas alterações de humor, né? De disposição, de energia. Pode ser que em alguns momentos os virginianos aí se sintam um pouco mais cansados, uma necessidade maior de diminuir o ritmo, silenciar. Aproveitem. A gente tem o hábito de olhar para essas situações de uma maneira muito ruim, né? Muito negativa. A gente quer escapar desses movimentos, enquanto de verdade a gente deveria agradecer e literalmente boiar nessas águas mais introspectivas, permitir que esse movimento, né, traga pra gente a riqueza que habita, que mora no nosso inconsciente, no nosso sistema de força, na nossa intuição, né, aquela energia instintiva que a gente precisa entrar em contato de vez em quando. Aproveitem os próximos dias, virginianos. Pode ser que a sensação seja até de um leve descompasso, mas não considere isso algo ruim, muito pelo contrário. Aproveita para fazer esse movimento de olhar para dentro, de buscar, né, essa luz interna, essa luz da lua, que é uma luz muito, muito interior, muito individual, muito particular, que a gente não consegue compartilhar às vezes com muita facilidade, mas a gente consegue sentir, a gente consegue perceber. Então, faça esse movimento se assim sentir necessidade, tá? As mulheres virginianas essa semana podem aproveitar também para cuidar da energia, né, dos ciclos, de todos os ciclos femininos. Esse vai ser um período muito especial para isso. A carta da lua sempre abençoa demais, né, todo tipo de ritual que a gente possa fazer, e pode ser qualquer um, não tem necessidade de procurar um ritual específico para cada caso, não. Às vezes, simples movimento de você acender um incenso, de você usar um perfume que você gosta, de você fazer um prato, né? Se servir de alguma coisa que você aprecia, já é um belíssimo ritual de autocuidado, de carinho e de entrega para esse momento de comunhão com a gente mesmo, tá bom? É isso, virginianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja abençoada e que vocês consigam aí iluminar ainda mais o caminho de vocês com essa luz tão bonita da lua. Uma excelente semana para vocês, viu? E vamos falar com quem agora? Vamos falar com os librianos, exatamente. Vamos lá, vamos pegar uma carta aqui para os nossos amigos librianos. Olha só, o 9 de paus para os librianos essa semana. Uma carta que sugere, já deixo uma dica aqui para os librianos essa semana, cuidarem bastante dos coeficientes de energia deles. A gente tem essa responsabilidade e é importante a gente aprender a ter esse autocuidado de gerenciar os nossos coeficientes de energia. Muitas vezes as situações lá do lado de fora a gente não vai conseguir manejar, a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir melhorar o ambiente de trabalho, nem as relações familiares, a gente não vai conseguir resolver alguma questão financeira que nos preocupa, nem de saúde, a gente vai ter que conviver com aquilo de alguma maneira. Mas quando a gente olha, observa essas situações e regula a maneira como a gente vai distribuir a nossa energia dentro dessas situações, fica muito mais fácil a gente conseguir atravessar os ciclos, principalmente os ciclos mais complexos, mais difíceis, mais cansativos. É uma responsabilidade que a gente aprende, que a gente pratica e desenvolve para conseguir cuidar mais da gente. Só um olhar muito atencioso
e investigativo para si mesmo, né, consegue fazer um estudo a respeito do próprio ciclo energético. Não adianta a gente tentar fazer isso de qualquer jeito, com rapidez, e muito menos terceirizar isso, passar para uma outra pessoa fazer. É no dia a dia, na vivência, que a gente vai reparando quais são as atividades, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente vive, a maneira como a gente usufrui das coisas que estão ao nosso redor. É a partir dessas observações que a gente vai percebendo o que realmente alimenta, né, movimenta a nossa energia, ou o que consome, o que retrai, o que acaba de muitas maneiras reduzindo nossos coeficientes de energia. Aí a gente tem que começar a manejar, né, e ter estratégia no dia a dia, na rotina, né, no desenrolar da nossa vida, para que a gente gere essa autonomia energética. Autonomia energética não é a gente ficar sempre com a energia, ok, maravilha, nada vai me abalar, não, claro que vai. É claro que vão ter momentos, situações em que a gente vai realmente se desgastar muito e a nossa energia antes da hora do almoço já acabou. Isso faz parte, mas como que a gente, né, se realinha? Como que a gente consegue terminar esse dia? Como que a gente pode melhorar a nossa semana a partir dessas situações? Isso é que o autoconhecimento e esse exercício de investigação pessoal pode nos trazer. Então aproveita essa semana aí, librianos, para justamente prestar atenção nisso. Regular essa energia. Regular a energia que você está despejando naquilo que é real e no que não é real. Naquilo que funciona e naquilo que não funciona. Naquilo que vale a pena e naquilo que não vale a pena. Só nessas movimentações básicas a gente já consegue muitas vezes poupar energia para aquilo que realmente é importante para a gente, tá? Cuidado com os movimentos mentais que consomem muita energia e nos distanciam dos potenciais de força que nos ajudam a ter motivação e entusiasmo, tá? A gente precisa também prestar atenção nisso. É um dos movimentos mais interessantes e que mais nos ajudam a elevar a nossa força e a nossa vibração, tá bom? É isso, librianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja muito abençoada em vários sentidos. Aproveita para descansar também, né? A gente está com muita carga de pausa essa semana, essa vai ser uma semana muito agitada, a energia fica mais densa, então a gente precisa de mais descanso. É só isso, a gente não precisa ficar mirabolando questões imensas sobre isso. Às vezes é só a gente descansar, a gente ficar mais em silêncio, a gente ficar um pouquinho mais introspectivo, procurar trocas mais afetivas, mais íntimas, mais amorosas, que nos nutrem com um movimento diferente. Tudo isso ajuda, né? É simples, passa. Tudo isso vai passando, tá? A gente não precisa se prender e nem se enlaçar com essas coisas. Deixa isso passar. A gente pode resistir e se cuidar no meio disso tudo, tá bom? É isso. Uma excelente semana para vocês, librianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os escorpianos, exatamente. Pegar uma carta aqui para os nossos amigos escorpianos. Olha, a roda da fortuna essa semana para os escorpianos. Quando a roda gira, a gente sabe que as coisas acontecem, né? Eu gosto muito de me lembrar, de fazer uma comparação, né? E de me lembrar do movimento da barra de uma saia girando. Toda vez que essa carta aparece, me vem essa imagem da barra de uma saia. Imagina uma saia longa, rodada, girando, né? Quando a gente começa a girar, aquela barra daquela saia começa a girar também. E quando a gente para de girar, né, a gente segura o corpo, normalmente a barra da saia continua, ela dá ainda mais umas 2 voltas em torno do corpo, né? E aí ela se enrosca na gente, ela para e depois ela solta lentamente e desfaz. Não é isso que acontece quando a gente gira a roda da saia? A roda da fortuna é exatamente isso. Escorpianos, estejam atentos para qual fase do giro da roda você está atravessando, para não cobrar uma coisa antes da hora, para não ficar ansioso tentando pegar algo que ainda nem terminou o movimento, para observar quando que é a hora de relaxar e quando que é a hora de voltar a se movimentar. É uma semana para vocês prestarem atenção nos movimentos de energia, nos sinais, na sua intuição, desligar um pouco o campo mental que muitas vezes fica respondendo a velhas marcas mentais, a histórias antigas, a crenças do passado. Desliga um pouco isso e deixa o seu senso interior, né, a sua força interior aí te guiar.
deixa o embalo do movimento poder te mostrar quando é hora de parar, quando é hora de voltar a se movimentar e perceber como é que os acontecimentos vão responder lá fora. Tem hora que eles vão estar parecendo que estão torcidos, distorcidos, né? Vão estar até fora do seu controle. Isso não significa que não é uma resposta àquele primeiro movimento que você mesmo iniciou. Então, tenha paciência. A roda da fortuna, ela sempre é uma lembrança de que expansões estão acontecendo, saltos podem vir, inclusive, e serem gerados a partir desse movimento. Mas a gente tem que estar nessa disposição e nesse lugar interno de observadores, atentos para poder dar o salto na hora que for exigido, tá bom? É isso, escorpianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja muito abençoada. E aproveitem, quando a roda aparece, a gente sabe que são movimentos de abertura, de sorte, de possibilidade, viu? Uma excelente semana para vocês. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com o sagitariano já, exatamente. Vamos lá, pegar uma carta aqui para os nossos amigos sagitarianos. Olha, o 10 de copas para os sagitarianos essa semana. Essa é uma carta muito bonita, tem uma representação muito amorosa, né? Ela fala de afeto, de amorosidade, ela fala de um transbordamento. Quer dizer, o nosso mundo fica tão cheio disso que a gente começa a transbordar para as outras pessoas, a gente partilha isso de uma forma espontânea e natural. Sempre que o 10 de copas aparece, a gente sabe que é um momento, né, de viver em comunhão com as outras pessoas. É uma carta que fala inclusive de casamento, né? Os sagitarianos aí estão pensando nessa hipótese, estão atrás desse movimento e que entendem o casamento, né, como uma escolha que a gente faz, né, e que tem decisões práticas que precisam ser tomadas. Essa pode ser uma semana especial para isso. É óbvio que um casamento não é nunca, né, só isso. Tem muitas outras coisas a serem levadas em consideração. Não é porque a carta aparece que a gente casa na semana que a carta aparece. E nem é porque a carta aparece que a gente encontra a pessoa com quem a gente vai se casar. Muitas vezes os casamentos acontecem em níveis tão subjetivos, gente, de uma maneira tão distante daquilo que a gente considera um encontro romântico, uma troca romântica, e está acontecendo já. Quantas vezes para algo realmente substancial acontecer na nossa vida, a gente percebe depois, naturalmente, que eventos, fenômenos, situações precisaram acontecer antes e que não tinham nada a ver com aquilo que a gente depois foi colher lá na frente. Então, 10 de copas é exatamente isso. É uma carta que lembra que esse casamento, e pode acontecer em muitos níveis, não só romântico e amoroso, mas pode acontecer na parte profissional, com parcerias, com sociedades, na compra de uma casa, na comunhão com a família, na aproximação com os filhos, enfim, existe uma série de possibilidades que essa carta traz da gente trocar com as pessoas que não são caras, que não são queridas, que estão perto da gente, e muitas vezes esses movimentos vão desencadear outras situações muito maiores, oportunidades realmente generosas, prósperas e abundantes que a gente está buscando. É uma carta positiva, é uma carta que lembra o início de um novo ciclo que parte dessas movimentações. Então, sagitarianos, aproveitem os momentos de comunhão, a troca com as outras pessoas. Pensem e repensem também como que estão acontecendo essas relações na sua vida, o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem vivido e partilhado de maneira presente, concreta, né, junto às outras pessoas. É uma carta que lembra a necessidade que nós temos de transbordar o amor, a afetividade, para vivê-lo em esferas maiores, né? Não procurar ele lá fora, mas transbordar esse sentimento dentro da gente. E aí sim a gente começa uma série de casamentos, uma série de alianças, que é também uma representação que eu acho muito bonita, né, para essa carta pro 10 de copas, viu? É isso. Uma excelente semana aí para todos os sagitarianos. Estejam abertos para as parcerias, para as sociedades e para as trocas de todos os tipos, viu? Uma excelente semana, sagitarianos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os capricornianos, exatamente. Vamos lá, pegar uma carta para os capricornianos. Opa, mais um 10 aqui, o 10 de ouros para os capricornianos essa semana. Uma carta que fala de muita prosperidade,
10 de ouros é o início de um ciclo onde a gente pode se conectar com links de energia de muita abundância e de muita prosperidade. É interessante porque quando a gente pensa na ideia de prosperidade, nós temos a impressão que a gente precisa fazer alguma coisa para ser próspero, né? A gente precisa fazer alguma coisa para sermos abundantes. A gente sempre imagina que estamos fazendo coisas erradas e por isso que a prosperidade não chega, né? Por isso que a abundância não chega. Sempre tem essa questão da culpa ainda, né? Nós somos culpados, a gente não fez o bastante, poderia ter se esforçado mais. Toda essa energia, ela faz um embrulho com uma coisa tão simples e tão fácil de ser compreendida, que a gente acaba imaginando a prosperidade como algo que está lá longe, que talvez em algum momento, em alguma fase da nossa vida a gente consiga acessar. Ou pior, a gente começa a associar a prosperidade só com dinheiro e muito dinheiro no banco guardado, né? E não é nada disso. A prosperidade é uma condição primordial nossa. Nós somos seres, por natureza, prósperos. Nosso corpo é próspero. Nossa energia é próspera e abundante. A gente não precisa descobrir, a gente não precisa ir atrás, a gente não precisa fazer um monte de coisas para alcançar essa prosperidade. Basta a gente se conectar com a nossa condição primordial. Só que o sistema e todas as estruturas desse sistema que a gente vive, ele não nos permite, né, essa conexão de uma maneira natural, de uma maneira espontânea. A gente precisa ficar realmente se lembrando, porque, pelo contrário, o sistema quer lembrar muitas vezes só a fragilidade, a vulnerabilidade, a escassez, a falta. Existe, tá aí. A gente conhece essas coisas. Ninguém tá dizendo que não existe, que nossa, isso é mitologia. Não é, tá aí. Só que existe também a prosperidade, a abundância. Aliás, é a estrutura primordial nossa. Observa o nosso corpo, né? Como a gente cresceu, como a gente se desenvolveu, como a gente se recupera depois de ciclos de saúde. Tudo isso está conectado com esse link de energia de prosperidade, que ele não está aí para a gente ligar na tomada. Ele é a gente. Nós somos esse link vivo em movimento, né? Nós somos esse canal. A gente usa, né, para fins de entendimento essa expressão. Vamos nos conectar com canais de energia de prosperidade. Na verdade, nós somos o canal da energia da prosperidade. Ela não tem como funcionar nesse mundo se não for através de nós. Então, capricornianos, aproveitem essa semana para justamente acordar e sentar nesse lugar que é seu por direito, um lugar de prosperidade, de abundância, de fluidez mental, emocional e energética que permita, né, essa existência da prosperidade dentro da sua vida em todos os níveis. Prosperidade emocional, afetiva, amorosa, de saúde, de dinheiro, de relação, de troca, de tudo que você pode imaginar. Qualquer situação, tá? Essa não é uma carta específica que fala sobre o dinheiro, porque prosperidade é uma das partes, é a material, mas existem muitas outras, até inclusive a espiritual, né? Que a gente sabe que ser próspero espiritualmente é sempre um presente dentro de uma jornada. Tá ali pra gente o tempo todo. Não é algo que a gente precisa conquistar nem fazer alguma coisa para. É só sentar nesse lugar e começar a viver dali, a partir dali, tá bom? É isso, capricornianos, uma excelente semana para vocês aí, viu? Que seja abençoada em muitos sentidos. Vamos falar com quem agora? Vamos falar com os aquarianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos aquarianos. Olha só, o 5 de paus para os aquarianos. Mais uma carta de paus em uma semana cheia de carta de paus, fogo, energia, histórias acontecendo, vivências, pessoas, situações. Aquarianos, estejam atentos, porque essa semana a coisa pode ferver com muita rapidez, em todos os sentidos, nos bons, né? Nos relacionamentos afetivos, nas aproximações com pessoas que te interessam, né? Nas conexões, às vezes, de financeiras e nos movimentos de troca material, né, de investimentos. Essa energia de pau sempre lembra um florescimento nesse aspecto, né? Mas também altera os ânimos, deixa a gente mais sensível
para crítica, para julgamento. Nós ficamos mais críticos e mais julgadores também com a gente mesmo e com os outros, então estejam atentos, porque 5 de paus é uma carta que lembra briga, discussão, bate-boca, nervos à flor da pele, paciência zerada quase, tolerância baixa. É natural a gente, num movimento de querer fazer as coisas acontecerem, a gente cair nessa situação que eu chamo de 5 de paus, né? Nessa explosão de energia interna. Isso pode acontecer às vezes a partir de um comentário que a gente lê, que nem é pra gente, é pra uma outra pessoa, né? Às vezes acontece numa conversa com alguém que você quer muito bem, mas aquilo te irrita, aquilo te incomoda. Outras vezes acontece dentro do ambiente de trabalho, enfim, tem muitas possibilidades, eu tô dando algumas aqui, mas todas elas vão mostrar esse disparo, esse gatilho que dispara internamente uma força que tá ali, acumulada, tá ali, ela existe, ela já estava ali. Ela não surgiu por causa daquelas coisas lá de fora, ela já estava ali. Então sempre que o 5 de paus aparece, a gente precisa olhar para esse coeficiente de energia que estava acumulado e pronto para explodir a qualquer momento, da onde ele veio, né? A gente tem que olhar mais do que os resultados, mas olhar as causas daquilo. Quais são as causas dessa irritação, desse nervoso, dessa ansiedade, dessa angústia? Quais são as causas do sofrimento? A gente fica muito perdido em busca de entender por que nós caímos nesse sofrimento, né? E a gente não olha para dentro, para essas causas daquilo que a gente está vivendo agora, que normalmente são acumuladas de muito tempo, né? Então, essa semana, aquarianos, fiquem de olho nesse processo. Respira 2, 3, 4, 5 vezes. Aproveita para meditar bastante, para acelerar as práticas, né? Colocar essas práticas em intervalos menores, se vocês sentirem que a energia, a tensão interna está grande. A gente tem que começar a ficar esperto para isso. Acordou meio com a energia crispada, tá sentindo que a coisa não tá legal, não espera tropeçar no primeiro obstáculo para começar a despejar tudo aquilo para fora. Já pega aquele potencial que tá ali dentro e começa a manejar ele com esse olhar meditativo, contemplativo, em silêncio, na quietude, antes da coisa acontecer. A gente precisa começar a reconhecer que esses movimentos não são só lá de fora. Muitas vezes eles se iniciam dentro da gente, né? Outras vezes não, outras vezes eles acontecem. Aí nessa hora que a gente pede para ir no banheiro, aqueles 5 minutinhos ali só para se recompor, respirar e conseguir alinhar as energias para resolver aquilo da melhor maneira possível. Que não exija de você um potencial que depois vai fazer falta em outras áreas, em outras circunstâncias, tá? É isso, aquarianos, estejam aí presentes na vida de vocês para conseguir acompanhar esse movimento. Aproveitem essa energia para justamente canalizar em coisas bacanas, que exigem muita energia e que você pode acabar e aproveitar justamente para fazer essas coisas, sabe? Esse é normalmente um encaminhamento muito legal, viu? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, aquarianos. Aproveitem. E vamos falar com quem agora? Vamos falar com os piscianos, exatamente. Vamos lá, vou pegar uma carta aqui para os nossos amigos piscianos. Olha só. Os 5 de espadas para os piscianos essa semana. 5 de espadas é carta que pede para a gente repensar algumas posturas, algumas atitudes, algumas decisões, alguns compromissos que a gente definiu para a gente e para os outros, com os outros, para os outros. Sempre que o 5 de espadas aparece num jogo, é uma excelente oportunidade para a gente ficar mais leve, para a gente deixar o peso que está travancando o caminho, a bagagem, a mala, e eu estou falando obviamente isso de uma forma metafórica aqui, para poder simbolizar esse movimento de desenlaçar daquilo que está pesando demais, que está difícil de carregar. Sempre que a gente tem uma situação que a gente tem esse peso, né, uma situação às vezes que envolve sacrifícios, envolve processos muito complexos, longos, cansativos, a gente precisa ter um cuidado especial com a gente dentro dessas situações. Isso é autoamor e cuidado.
É a gente se observar dentro dessas situações. Algumas a gente vai poder escolher e dizer, não, eu não quero mais, obrigada, foi bom, mas agora não dá mais. Tó, leva embora. Em outras, não. Em outras, a gente vai precisar trabalhar dentro daquela questão de formas diferentes, mas sempre pensando nessa situação delicada pra gente. Quem tem que pensar nisso somos nós, não o outro, não quem tá lá fora. Essa pessoa muitas vezes não tem nem consciência do tamanho do sacrifício, do impacto, da dificuldade, do que está sendo feito ou deixado, né, para trás, que não está sendo feito mais para que aquilo aconteça. Ou a gente verbaliza, expressa, delega, corta, põe limite, ou a gente precisa reconfigurar as coisas internamente de uma forma em que a gente cuida da gente, em que a gente olha para as nossas necessidades. Isso não significa que a situação lá fora vai ficar muito melhor e que vai se resolver e que por conta disso todo mundo vai ficar bacana e vai ficar bem, não. Talvez até com o movimento do tempo, né, a energia mais organizada, sim, a coisa pode se modificar. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente não se abandonar e se abandonar numa situação complexa e simplesmente achar que a gente tem que fazer e ponto. Não, a gente precisa muitas vezes ter esse gesto de amor próprio e cortar, colocar limite, dizer não ou ficar, mas ficar de uma forma diferente. Talvez remanejando os potenciais, as capacidades, as atividades, as atitudes, as posturas. Às vezes, e muitas vezes, só a questão da gente conseguir se expressar e se comunicar e dizer aquilo que a gente está sentindo, está pensando, já acaba mudando e alterando muita coisa dentro da situação. Então aproveitem essa semana, piscianos, para ficarem mais leves nesse sentido. Pode ser que uma ou outra situação específica se manifeste e seja necessário você colocar esse limite ou fazer essa mudança interna de perspectiva. Pode ser que sejam situações antigas que se reapresentem ou você tenha a chance essa semana de remanejar isso tudo. Aproveita. Essa é uma carta que fala de uma liberação que chega a dar até aquele alívio, sabe? Que você consegue tirar um peso e falar assim, puxa, agora sim a coisa vai começar a fluir. E muitas vezes isso está relacionado com decisões tão pequenas e tão simples, mas que exigem da gente essa tomada de decisão por nós. Então aproveitem essa semana para fazer isso, viu, piscianos? É isso, olha, uma excelente semana para vocês aí, que seja muito especial, que seja uma semana incrível para todos nós, que o nosso ano comece aí da maneira mais leve e ao mesmo tempo necessária, porque a gente precisa realmente passar por todas essas vivências que nós estamos passando nesse exato momento e aprender com elas, e se desenvolver com elas, e crescer com elas. A gente está aqui para isso, viu? É isso, uma excelente semana para todos vocês. Semana que vem eu tô de volta e fiquem bem. Namastê.